Cordiais saudações. A política é a ciência do bem comum entre governantes e governados, de modo que se traga mudança na vida de todo um só. E os partidos políticos surgem para mostrarem as suas habilidades e, consecutivamente, materializar e ajudar na arte de governar na vida do povo. Para que haja então assim concordância daquilo que se faz e daquilo que se diz. E segundo Alckmin, a fórmula é simples: quem ganha governa, quem perde fiscaliza. Qual é o estado de saúde dos partidos políticos angolanos? Este é o tema de debate de hoje, levado a cabo pelo Centro da Integridade Pública num programa denominado Turbilhão da Sociedade. Está aqui conosco o Agostinho Cicato. Boa tarde, como está? Estou bem, boa tarde também para quem nos está a assistir. Ele que é o politólogo e analista. Do outro lado está Diavita Jorge. Boa tarde, como está? Boa tarde, tudo bem? A priori, permitam-me já agradecer o convite que a mim foi formulado. O mundo também estava à espera já desse convite por parte da direção do programa. Estamos aqui, pronto a contribuirmos, né, com o nosso saber, no sentido de trazermos alguma perspectiva que é perspectiva pelo menos académica daquilo que é a vida dos partidos políticos. Ok, Diavita que é também politólogo e jornalista. Começo consigo mesmo, Diavita. Qual é o diagnóstico que faz dos partidos políticos em Angola? A priori, antes de começarmos ou penetrarmos no próprio tema, que é a saúde dos partidos políticos, né, em Angola, é necessário fazermos um recuo, uma certa arrumação do nosso próprio sistema. Ora, o sistema pluripartidário, voltando na década de 90, com a reforma político-constitucional que se verificou no país, foi-se aprovado, ou foram aprovados instrumentos que deram corpo à existência do próprio partido, da existência de vários partidos. Por um lado, quer seja a economia de mercado, quer seja o sistema pluripartidário, etc., que foram aprovados todos os instrumentos necessários, legais, no sentido de conformar o próprio Estado ao Estado Democrático de Direito, onde, de facto, a existência de partidos como elementos fundamentais para endurecer a competição política. Por um lado, os partidos com responsabilidade, o partido bem estruturado, bem assente, no sentido de defender os interesses dos angolanos. Portanto, isso é o objetivo fundamental. E, por outro lado, o caráter em si dos próprios partidos, que é, portanto, na qualidade de agrupamentos organizados de cidadãos, que lutam para a conquista, a manutenção e o exercício do poder político numa determinada sociedade ou num determinado Estado. De lá para cá, a análise que podemos fazer dos partidos, portanto, no ponto de vista quantitativo, houve um crescimento considerável de partidos políticos. Em termos de numeração, se formos até reparar, o número dos partidos que concorreram em 92, de 2008, a eleição legislativa e as eleições gerais, portanto, o número cresceu. Em termos de crescimento quantitativo, estamos a andar, há um crescimento considerável. Agora, a questão também que se coloca, a questão da qualidade dos partidos que temos. Aí está Mas quem diagnóstico que tu dás, ou você dá melhor dizer, aos partidos políticos? Em termos de crescimento, em termos de quantidade, mas não em termos de qualidade. Em termos de qualidade, os partidos ainda há muitos pecados capitais. Por exemplo, em termos de organização, temos partidos que o problema de realização de congresso, que até exato momento temos partidos que não realizaram congresso até exato momento. Temos problemas também nos partidos, que é visível, a questão do posicionamento político-ideológico dos próprios partidos. Não sabemos se esse partido prima pelos princípios de esquerda ou da direita ou do centro. Não temos uma perspectiva de facto exata. Há uma certa confusão na matriz fundacional dos próprios partidos. Ok, Cicato, concordes com Diavita Jorge? Bom,
Qual é o diagnóstico que tu dás aos partidos políticos? Não se trata propriamente de concordar ou deixar de concordar. O que é essencial é fazermos um preâmbulo de como é que surgem os nossos partidos políticos e que tipo de partidos políticos nós temos. Primeiro, é preciso olharmos que, se olharmos um pouco para a perspectiva histórica, nós viemos com três movimentos, não é, que foram transformados em partidos políticos. Estou a falar da FNLA, estou a falar da UNITA, estou a falar do MPLA, que foram em 91 transformados em partidos políticos, antes movimentos de libertação nacional. Mas, dado o contexto em que esses movimentos tiveram, as circunstâncias políticas por quais passaram, os contextos políticos que atravessaram, era, até então, aceitável que pudessem cometer até os erros que cometeram. A razão é muito simples, porque esses partidos foram todos neófitos, estes partidos tinham nada sobre a experiência política, estes partidos estavam a começar. Até 1991 e mesmo de 91 até nos anos 2000, 2002, ainda era perceptível que tal pudesse acontecer qualquer uma das imaturidades que esses partidos pudessem apresentar. Porquê? Porque de 92 até 2002, por aí até agora, temos já o multipartidarismo. Ok, mas há um escalonamento que é necessário fazermos. Hoje já é possível admitirmos o tipo de partidos políticos que nós temos. A resposta não espera, é não. Não por quê? Porque nós temos 40 anos de independência e 40 anos também da vida política e mais de 24 anos de democracia. Logo, já não se justifica termos a imaturidade que nós temos dos partidos políticos. E quando falo disto, estou a me cingir num elemento essencial, que é o apatismo que nós temos. Repare, os partidos políticos procuram a todo custo apoderar-se do espaço político. A própria sociedade civil não tem espaço. É preciso notarmos que hoje, ou se é do Petro, ou se é do Dagosta, ou se é do MPLA, ou se é da UNITA, ou se é do CASA, ou se é da FNLA. Ponto. Até ali não se discute mais. Criou-se uma ideologia nociva para a sociedade, que é a ideologia segundo a qual a cidadania é menor do que a militância. Ou seja, quando se é militante, se é mais cidadão, se é mais patriota do que quando se é apenas cidadão. Eu acho que a partir da altura em que cortamos as outras possibilidades de poder exercer a atividade política, então legamos a política apenas do ponto de vista ideológico. Isto é mau. Mas os partidos políticos deixam de dizer a saúde. Eu acho que aqui o que é essencial é isto. Olharmos para a saúde política dos nossos partidos políticos. Para já dizer para a UNITA e MPLA, caso seja intervenção. Há partidos que eu, se tivesse de levar ao hospital, estariam nos cuidados intensivos. Quais são? Outros até morreriam mesmo. Quais são? Podes dizer? Agora, há partidos que eu posso dizer, eu não tenho medo absolutamente disto, porque é com eles com quem vivo. Um deles é o UNITA. Porquê? O MPLA. E porque essas dois? Digo mais, porque esses têm responsabilidades mais acrescidas do que os outros. Digo isto porque o terceiro é a FNLA. Estou a falar ainda dos anteriores movimentos de libertação. Tiveram tempo suficiente para eliminar os erros, não foram a tempo. Deveriam ter eliminado, deram-nos uma esperança até 91 que poderiam resolver algum problema. Infelizmente, deu no que deu. A experiência das primeiras eleições que nós tivemos multipartidárias, até ali ainda podemos admitir o erro. Mas nós chegamos num processo a partir de 2002 em que houveram alguns erros que era necessário corrigir. Eu vou começar a enumerar para não ter que devagar. Comecemos pelo MPLA. Tinha uma oportunidade ímpar depois de terminarmos a guerra, tirar o presidente que tem, o presidente José Eduardo dos Santos, tirá-lo pacificamente, claro, e substituir, e a partir dali começar uma nova era.
Assim como a UNITA tinha começado já bem uma nova era com um novo presidente, claro, depois do passamento físico do Dr. Sabi. Agora, o MPLA não fez isso. Isso degradou de que maneira a imagem do partido por uma razão simples. Que o partido se tornou refém de José Eduardo. Agora vamos ao UNITA. Teve o mesmo problema. Constituiu o GURNE com o governo em 97, depois de 2002. Era ponto assente que, do ponto de vista do desafio, pudesse deixar o GURNE e manter-se apenas no Parlamento. Só que era o desafio a enfrentar ao mesmo tempo, porque era necessário também acomatar as pessoas que vieram das matas. Mas aqui a questão era mesmo necessário e conveniente continuar com o GURNE, mas nós vimos o que o GURNE veio depois dar em 98, não é? Em 2008, quando terminou. Mas, acima disso tudo, optando pela segunda opção, que era manter os membros do GURNE, tinha uma opção, que é fazer uma oposição mais enérgica. O que é que acontece? A UNITA recua, opta por uma oposição passiva. E a justificação que a UNITA apresenta é exatamente da experiência que durante o período de guerra o país teve e que se pudesse inflamar do ponto de vista de oposição enérgica, isso poderia criar outros contornos políticos. Isso até pode-se perceber até um ponto. Só que esta é a razão fundamental que faz com que o MPLA, por exemplo, aproveite. Faz o jogo, o MPLA arquiteta tudo e faz com que todos entrem na jogada. E depois, acima disto, vem a FNLA, que depois já não se define. Não é água, não é café, não é morno, não é quente, não é fresco. E nisto tudo, com problemas históricos que a FNLA tem, é preciso notarmos que os problemas da FNLA são históricos, mas poderiam ter sido resolvidos muito antes. Com os problemas, agudiza-se, junta-se num único saco e os problemas passam a ser igual. Os da UNITA, os do MPLA e da FNLA. E vou apresentar aqui as dicotomias maiores que esses partidos têm. Deixa eu só passar, Diavita, qual é a UNITA, a MPLA e Casa-C, quem está melhor de saúde? Eu tenho uma perspectiva diferenciada em relação ao Tocicato sobre essa matéria. Acredito que esses partidos, quer seja a UNITA, quer seja o MPLA ou a Casa-C que é um novo partido, né? Exato. Portanto, é uma terceira via, segundo a perspectiva do seu presidente. Em relação ao MPLA, o MPLA foi, portanto, fazer uma certa reestruturação. Uma reestruturação iniciada do próprio partido e da própria visão que ele tem da política e de fazer política em Angola, no sentido de continuar a fazer a manutenção do poder político. Ora, durante este período, mesmo com um único candidato à presidência da República? Eu acredito que não é bem um único candidato. Em termos das democracias internas dos partidos, as democracias internas dos partidos são muito diferentes em relação às democracias sociais estabelecidas na sociedade. Nós temos uma perspectiva das democracias na sociedade horizontalizada. E temos nos partidos uma perspectiva de democracia, aquilo que chama-se centralismo democrático, horizontalizado ou verticalizado, se está correto. Ora, perante essa perspectiva, eu ainda disse sobre essa matéria que tivemos a discutir no programa Angola Fala Só, tem a ver com os requisitos que os próprios partidos impõem. No caso do MPLA, um partido com a envergadura do MPLA, há uma certa abertura interna. Os critérios, modos, etc., ao nível interno. E os candidatos apresentam há uma comissão que é específica para tratar, de facto, das questões das próprias candidaturas. Ora, esses candidatos, se tiver um indivíduo que acho que tem um programa diferente, tem uma perspectiva diferente, vai colocar, tanto a sua candidatura. A partir dali, essa comissão vai analisar e reparar, à luz desses critérios, se esse candidato reúne requisitos para, de facto, concorrer na liderança do partido ou não. Agora, também coloca-se uma outra questão, a perspectiva que o partido tem e do atual contexto. Ora, perante essa movimentação histórica, o partido entendeu, né, que
o presidente dos Santos era uma mais-valia nesse atual contexto. Ora, perante isso, os outros candidatos foram reprovados as suas candidaturas e a candidatura do presidente dos Santos foi validada. Porque ela acumula, por um lado, não só a experiência e a maturidade política, a visão de, portanto, levar o próprio partido às novas vitórias, e o partido precisa da sua ação. Isso entende. E por outro lado, só terminar, por outro lado, vai frustrando os seus opositores ou adversários políticos. Agora, no caso da UNITA, e aqui concordo plenamente com o doutor Cicato sobre a questão da própria reestruturação interna da própria UNITA, em termos de uma posição mais energética em relação à própria oposição que tem feito. Primeiramente, o problema da UNITA tem a ver com o problema de história. A UNITA tem que se reconciliar com a história. Por quê? Por causa do passado e o contexto que a UNITA assim foi fundada até agora. Porque a perspectiva que eu tenho da UNITA é o mesmo discurso de ontem, permanece. Tá bem? O problema que se coloca é este. O MPLA é isto, é isto, é isto. Ok. Essa perspectiva a população já o sabe. Mas o que é que a UNITA tem de novo? O que é que a UNITA está a trazer de novo? Qual é a estrutura magna do seu programa de sociedade? Porque as pessoas votam no programa de sociedade. E o historial é assim do próprio líder político. E a Casa CE, como está? A Casa CE está ganhando espaço. Fomos reparando, está ganhando espaço. Dado a própria ação em si do próprio Dr. Abel Chuvuvu, vai conquistando determinados espaços, principalmente na província de Luanda. Há uma certa aderência massiva. No caso CE, tem uma perspectiva um bocadinho diferente de fazer política em relação aos partidos históricos. Acredito que o caso CE tem adotado uma política de proximidade e as suas ações têm melhorado muito, e acredito que nas próximas eleições terá possivelmente bons frutos ou bons resultados. Vamos só procurar dar espaço para a plateia. Quem gostaria de fazer pergunta? Já temos uma plateia cá. Sim, temos o António Fastos. A minha questão prende-se com os princípios fundacionais das formações políticas que estão atualmente a animar o nosso cenário político nacional. E nisso falou de Avita. Eu tenho aqui em Cábula, uma frase que foi dita pelo presidente da UNITA, Dr. Isaías Samacuva, em entrevista recente no Jornal da República. O presidente Samacuva disse que hoje o seu partido não se revê em nenhuma das ideologias, e considerando que a ideologia a ideologia política, sobretudo, é a identidade de qualquer partido político, gostava de perceber o vosso entendimento em relação às declarações do presidente da UNITA. Nisso também faço apelação ao discurso recente em conferência de imprensa do militante do MPLA, Ambrósio Procópio, que disse que o MPLA precisa se reencontrar porque não é carne nem peixe. Tendo em conta a matriz fundacional dos partidos políticos e a idade que já operam no cenário político, é normal que um partido se posicione perspectiva particularmente por esses partidos. Eu entendo que os contextos políticos são contextos políticos, e eu sou defensor, por exemplo, em relação aos erros da história, eu sou defensor de que o MPLA, a UNITA e a FNLA cometeram os erros que cometeram por causa do contexto histórico em que eles estiveram. Qualquer um de nós, na circunstância em que esses partidos estiveram, cometeria os mesmos erros. Ou seja, era mesmo necessário termos um Savimbi, era necessário termos um Agostinho Neto e era necessário termos um Odina Roberto. As circunstâncias exigiram que assim acontecesse. Então, eu acho que mais do que isto, e aqui poderia estar de acordo, os partidos é que deveriam se reconciliar. Não a UNITA em particular, mas os partidos que estiveram
na luta de libertação, no caso a FNLA, que saiu um pouco antes, a UNITA e o MPLA que continuaram até 2002, estamos a falar de guerra, os partidos que fizeram guerra, que são esses que tiveram maior problema com a sociedade e por causa da guerra até desnecessária que fizeram de 92 até 2002. Aqui sim, esses deveriam se reconciliar com a história. E aqui temos propostas, que é, eles podem pedir desculpa a todos os cidadãos angolanos, isso não custa. Os seus presidentes podem vir a público. Eu estou a falar de presidentes, porque a palavra que vem do presidente do partido é maior do que a que vem de um secretário-geral. Fazerem um programa, por exemplo, eles têm comícios, nesses programas, a pedir desculpa ao público, que o passado é passado e o presente é o presente. Mas é pedir desculpa e ao mesmo tempo não fazer o mesmo. Quem ouviu hoje a Rádio Nacional conseguiu ouvir praticamente aquilo que aconteceu entre o militante da UNITA e o militante do MPLA naquele debate. É completamente desnecessário. O que é que os militantes vão pensar? Acho que isso aqui é essencial, que primeiro desinflamar os discursos que até agora ainda estão inflamados, depois traçar as estratégias, porque eu tenho dito sempre, os partidos têm sim estratégias. Agora, falta espaço para poder definir de quem é esse espaço. Eu acho que passa particularmente do dinamismo individual de cada partido, mas também é preciso notarmos que nós estamos num contexto de um processo histórico muito recente. As feridas ainda estão a verter sangue, é necessário termos em conta esse pormenor. Agora, em relação às ideologias dos partidos, e aliás, aqui respondendo à pergunta do nosso participante, o Festo, eu acho que hoje os partidos políticos, mesmo a nível do mundo, precisam definir os conceitos. Já não é aquele conceito, os conceitos clássicos que temos da direita, da esquerda, do centro, coisa que depois se inventou o centro, enfim. Eu acho que hoje os partidos ou são mais centro-direita ou centro-esquerda, mas não estou a ver nenhum partido que foja do centro. Todos estão no centro, só que uns com maior pendor para a esquerda e os outros com maior pendor para a direita. Então, eu acho que os pronunciamentos do presidente da UNITA, se calhar, é nesta perspectiva. Mas, isso aqui é essencial. Na sociedade angolana, no estilo dos partidos políticos que nós temos, que são ainda partidos de massa, não interessa a ideologia que eles seguem. Porquê? Porque os militantes ainda seguem os partidos às cegas. Haverá uma altura em que esses partidos poderão ser derrotados com o tempo. E porquê? Porque esses partidos dependem hoje das massas militantes. Hoje ainda os militantes exibem cartões, vão aos comícios, vai chegar a uma altura, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e nas outras paragens do mundo, que já não será necessário. É necessário agora os partidos definirem as suas estratégias para daqui a 50, 100 anos. E parece-me que, espero que os partidos tenham, mas neste momento parece-me que não. Agora, deixa-me dividir aqui dois campos. É o campo de quem está a governar, o lado de quem está a governar e o lado de quem está na oposição neste momento. Eu acho que quem está a governar, estamos aqui diante de um eixo em que quem está a governar está a fazer aquilo que nós chamamos de estratégia e relações de poder, que é aquela forma de poder encontrar todo tipo de artimanha para a manutenção do poder. Mas quem está na oposição está a temer a história. Está aqui o grande problema. A oposição, do que estou a perceber, é que a oposição agora tem maior responsabilidade com a história. Não quer agir porque teme, por exemplo, que venha aqui uma primavera árabe, que a responsabilidade seja maior, teme que aconteça aqui alguma coisa pior do que esta. Eu acho que se aceitamos a responsabilidade da democracia, isto não deveria se pôr em causa. Por quê? Porque ao estarmos deste lado, só mesmo para terminar, ao estarmos neste lado, a oposição se torna apática. E na apatia da oposição, e é preciso notarmos que a própria oposição já não é numérica,
já não é muita, já é muito poucas, nós os partidos políticos que temos, e eu não me pergunto outros partidinhos porque não vou falar deles, porque esses partidos não existem mesmo. Aquele partido que o presidente, a secretária é mulher, é sua esposa, queria só terminar aqui, que a apatia da oposição torna o espaço perigoso de se viver. Ou seja, hoje, por exemplo, dizia o meu colega numa das introduções, que não há neutralidade. O grande problema da falta de neutralidade é exatamente este, porque não há espaço para ser neutro. Então, a apatia dos partidos da oposição torna até os simples analistas serem também opositores. Então, eu acho que essa aqui precisamos melhorar. Depois da pergunta da plateia, nós já que estamos aqui a falar, não é? E até agora não conseguimos encontrar de facto quais são esses partidos não é? Que estão de facto melhor dentro da sociedade. Quais são esses partidos? Gostaríamos de saber cá. Em termos de bom estado, exato, deste partido podemos encontrar o MPLA, um grande partido de uma envergadura enorme. Está melhor de saúde? Está melhor de saúde em relação aos outros. Por que está melhor? Não só a perspectiva em termos de governação, de um partido de governo nessa altura, que é em termos da reestruturação dos seus quadros. Deixa-me só terminar isso. Em termos dos seus quadros, em termos da sua reestruturação interna, em termos também de balançar contra a perspectiva em termos de futuro. A UNITA, claro, está numa posição também considerável. Por exemplo, a questão da renovação das suas estruturas partidárias. Podemos reparar que, a nível mesmo dos secretariados provinciais, já temos, a nível da UNITA, secretários provinciais menos de 40 anos. Ou mesmo na linha dos 40. Portanto, já está uma perspectiva no futuro do próprio partido. Tem uma nova dimensão, uma nova perspectiva, portanto, de fazer própria política. Uma perspectiva mais acadêmica, tirando aquela consciência de movimentos de libertação. Eu acho que nesse exato momento, apesar de que esses partidos, a FNLA, o problema dele é mais agudo. Acredito que a FNLA tem problema de crise da liderança. Temos, por um lado, que o Congresso foi validado pelo Tribunal Constitucional, e tem, por outro lado, portanto, uma liderança carismática, portanto, aceita pelos militantes, mas não... Mas mesmo assim é contestado. É contestado legalmente, portanto, porque o Congresso foi invalidado. Portanto, tem um problema de conversação interna. O próprio Partido dos Irmãos devem sentar, olhar quais são os desafios que têm, de facto, para o futuro. Agora, em relação à questão que o nosso participante colocou, sim, sobre a questão das ideologias, eu não queria deixar passar. As ideologias são as bússolas de orientação dos partidos políticos. Extremamente fundamental os partidos terem uma matriz de assento, uma matriz ideológica. E os partidos políticos atualmente não têm essas ideologias? Muitos deles são confusas. São muito confusas. Você não sabe de concreto se esse partido tem o princípio partido de esquerda ou esse partido tem partido da direita ou partido do centro. Agora, é claro que deve haver uma análise profunda interna que esses partidos devem fazer esse processo de reestruturação. Aqui só para chamar a atenção, porque o próprio cidadão está muito cético em relação aos próprios partidos. Por outro lado, os partidos transformaram-se ao centro de captação de capital. Ou seja, nós temos, nesse atual momento, nesse atual contexto, que a ação de determinados partidos, que são muito poucas, podemos colocar de grande vulto a Casa CE, o MPLA e a UNITA, que têm de facto feito uma ação mais preeminente em relação aos outros. Por exemplo, é um bocadinho difícil, há cidadãos mesmo que não conhecem quem é o presidente do PRS, por exemplo. O que é que está na falta? O que é que falta de concreto? Divulgação das ações desse partido e a ambição que caracteriza o próprio partido, que é a conquista do poder político. Quando o partido perde esse elemento essencial, a conquista do partido político, do poder político, isso já não é partido. Podemos até conceptualizar como um grupo de pressão, ou um grupo parapolítico, ou um grupo de interesse. Mas não é um partido político. O partido que lhe caracteriza é essa questão da conquista, manutenção e exercício do poder político. Ora,
Também é verdade aquilo que o Dr. Cicato acabou aqui de abordar, que temos partidos aqui que você vai ver que o secretário-geral do partido é primo do presidente, que a secretária para a área das finanças é a esposa do presidente. Quer dizer, aquilo transforma-se como um núcleo, parece familiar, um centro de arrecadação de receitas. E temos esse problema e a dificuldade, nós percebemos profundamente qual é a essência do programa de governação desses partidos, porque a questão não está só em criticar. Pode citar esses partidos? Não, temos muito por aí, muito por aí. Há partidos até, por exemplo, a questão do PDPA. Vamos ser claros e concretos. O que tem a PDPA? Tem problemas internos muito graves. Não é normal um partido em 2 pleitos eleitorais não consegue tanto assento parlamentar, apesar da existência dessa cláusula barreira de 0,5%, que eles devem conquistar essa cifra para se manter. De facto, um partido que concorre em 2 pleitos eleitorais e não conquista tanto essa tendo pelo menos um assento, deve haver um processo de reestruturação, alguma coisa se passa na liderança. Só a PDPA? Não tem mais um? Temos muitos partidos, por exemplo, também o caso do próprio PRS, a ação em si tem levado, é pouco transparente em termos do próprio Congresso. Não sabemos quando é que vai até exato momento, o PRS não realizou, portanto, o seu Congresso. Por outro lado, a ação também é pouco divulgada. Entre os 3 partidos, quem pior se encontra? Eu estava aqui a fazer uma cábula rápida, acho que é necessário. Assim, rapidamente, FNLA, UNITA e MPLA, eu acho que já estiveram bem e tem algumas oscilações agora. A FNLA já esteve bem até os anos 60, mas depois, a partir da altura em que desistiu do processo de luta, a partir daqui teve razões que justificou naquele contexto, mas isto enfraqueceu automaticamente. Okay. Isto veio, o abandono da FNLA veio fortificar ainda mais a UNITA e aqui o espaço ficou bipolarizado entre a MPLA e o MPLA. Quando se falava de MPLA, estamos a falar do governo e a UNITA. E este período de guerra promoveu ainda mais também de que maneira a própria UNITA. Daí que hoje no Estado, quando se fala de partidos políticos, tirando agora nesse mandato de 2012 a 2017 que as coisas vão equilibrando, mas antes a ideia que se tinha é MPLA UNITA, MPLA UNITA. Ok. Essa é a essência do nosso sistema. Temos um sistema pluripartidário, mas materialmente é um sistema bipartidário imperfeito. Ok. Agora, a partir de 92, os partidos todos, a UNITA estava em maior condições, tinha maior saúde do ponto de vista político e por causa de quê? Por causa de ter feito um ganho. E é preciso aqui notarmos que politicamente é preciso assinalarmos. A UNITA foi dos partidos que se estava a bater para a criação de um sistema democrático no país, multipartidário. E o MPLA na altura tinha um outro sistema, que era o sistema socialista que passou a vigorar depois. Com a queda do Muro de Berlim e a decadência automaticamente do sistema, a separação, a transição do sistema socialista para o multipartidarismo, isto fez com que a UNITA levantasse isto como bandeira e tivesse ganho. Do ponto de vista da mensagem política, a mensagem passou, tinha ganho. Agora, a UNITA só começou a... Contexto atual, que é o pior. Não, mas eu estou a chegar, porque é preciso, não dá para fazer o atual sem aquela leitura. A UNITA só perdeu mais espaço nesse período de guerra, que terminou em 2002. De 2002 para cá, os contextos são completamente diferentes. Eu acho que aqui sim, a UNITA esteve muito bem, e eu digo muito bem, a partir de 2003, quando realizou o congresso que elegeu o presidente de Samakuva, esteve muito bem até 2009. Eu digo porque
até 2008, pelo menos quando foi para as eleições. A partir da altura em que sai das eleições, a UNITA já precisava trilhar outros caminhos. A Casa tem pouco menos de 4 anos, mas é que está muito melhor estruturado. Mas deixa só tentar ver também a questão do MPLA. Eu acho que o MPLA sim está fortificado, mas de um ponto de vista, porque do outro ponto de vista também não. Do ponto de vista estrutural, politicamente falando, o MPLA está bem. Por quê? É dos poucos partidos que conseguem gerir os grandes problemas internos que há. Porque é preciso notarmos que no MPLA não há democracia. Tem que ser mesmo muito claro. No MPLA não há democracia. Quando se coloca a questão da democracia, o que é que entendemos? Não, o conceito de democracia que o próprio MPLA apresenta para fora. Estamos a falar do próprio conceito liberal de democracia, de pensamento aberto que o próprio MPLA apresenta fora. O MPLA fora apresenta um conceito de democracia que dentro não existe. Aliás, o exemplo é mais claro. Quando mantém a figura histórica, que é o caso de José Eduardo, por exemplo, automaticamente José Eduardo é uma figura consensual no interior do próprio partido. Automaticamente inibe a figura do presidente inibe outros candidatos. Automaticamente. Ninguém capital político. Ninguém está no MPLA neste momento. Está em condições de poder concorrer vai ajudando o próprio partido a conquistar novas vitórias. Agora, uma coisa é certa. É claro que a liberdade, e o exemplo concreto é mesmo essa postura do professor Ambrósio Lukoki e as críticas colocadas do próprio de um militante histórico como o professor Ambrósio Lukoki relativamente à condução do MPLA é a demonstração tácita da própria democracia. Mas isso não é aliás, agora, a questão que eu vou lhe apresentar, eu gostava assim em poucas linhas, gostava de lhe apresentar isso. Ambrósio Lukoki enviou uma carta ao Congresso. Que seria democrático ler essa carta lá no Congresso, não se leu por quê? Mas o Congresso tem uma orientação. O que o Congresso tem que analisar? A vida interna para o partido, a questão da aprovação da moção de estratégia do líder. Exatamente. Há fóruns próprios. Do ponto de vista tratar de essa matéria. Eu não acredito que a carta era tão relevante. É importante, é claro que as comissões. O colega entende. E se olharmos bem para aquilo que são as estratégias políticas, o que é essencial para as estratégias é a imagem. O que os nossos partidos fazem hoje é degradar a própria imagem dos seus responsáveis. Ou seja, o presidente, quando já está há mais de 10 anos no partido, já não é novidade, já não vai trazer coisa nova, vai falar a mesma coisa, os mesmos discursos, os mesmos contextos. Em termos de política, mas isso também se prende. Não, mas eu estou a apresentar essa questão. Exemplos no caso concreto podemos encontrar esses exemplos. Para além de faltar esse princípio de democracia, automaticamente também fere a liberdade política dos outros candidatos que têm o potencial de poder chegar, de poder amanhã participar na vida política como presidente, não poderem fazê-lo. E eu digo porquê. Existem muitos presidenciáveis. Eu acho que eu escrevi um artigo há pouco tempo sobre os quatro cenários para a saída do presidente dos Santos. Existem presidenciários, até contemporâneos do próprio José Eduardo, que desde 79 até hoje aspiravam a estar no poder, mas não conseguem chegar. Por quê? Atenção, esses senhores, alguns deles estão a morrer também, estão a morrer com a vontade. Isso depende da coragem em si do próprio candidato. Agora, uma imagem forte como do presidente dos Santos, na liderança do próprio partido, é claro que vai inibindo os outros concorrentes. Mas é como pode. Uma coisa que temos que ser mais concreto, na qualidade de militante, ele é um instrumento do partido. Não, mas é uma leitura que você sabe fazer. Defende. Acho que o colega percebe bem. Em termos de estratégias políticas, o que é necessário é o que será melhor para o partido. Eu acho que é mesmo nessa perspectiva que nós podemos analisar. Os outros partidos podem utilizar até a tecnologia para passar suas informações e utilizar melhor o espaço
que podem encontrar. Quais são os partidos políticos que poderemos ter à frente? Eu ainda, sem mesmo margem de erro, eu imagino que daqui a 50, 100 anos nós teremos uma bipolarização partidária neste país, ou a tripolarização de partidos políticos. Agora, se me perguntar qual é o cenário que vamos ter, porque eu já desenhei o cenário para estas eleições. Para terminar. Exatamente. Qual é o cenário que vamos ter para essas eleições? Temos o seguinte cenário. Ou a oposição coliga-se e junta-se numa única força, vai e consegue derrotar o MPLA. Okay. Ou mantém no sistema em que está e o MPLA vai continuar a poder. Que partidos políticos esperamos daqui em diante, aqui para frente? Bom, a análise é linear. É necessário um redirecionamento dos próprios partidos e das próprias ações dos próprios partidos. E, por outro lado, a questão da melhor formulação dos seus programas de sociedade serem mais presentes, ir ao encontro da própria população e darem a conhecer essas populações. Isso que é fundamental. A atuação, a diversificação também dos modos de atuação. Agora temos visto com uma presença muito forte da UNITA, Casa C e o MPLA nas redes sociais, em um espaço de interação em que muitos jovens de facto estão ali, porque é necessário isso. A questão da já para terminar, votos então assim cordiais, saudações. Foi mais então um debate realizado pelo Centro de Integridade Pública de Angola, num programa denominado Turbilhão da Sociedade. Esteve connosco, Agostinho Secato, muito obrigado. Obrigado e até a próxima quando for necessário. Ok, do outro lado esteve connosco também o Diavita Jorge, muito obrigado. Obrigado eu.